Bolsonaro deu uma entrevista para a revista Veja e declarou que com ele ninguém discutiu um plano de matar alguém. Então aquele plano que foi descoberto, Bolsonaro diz que não tem envolvimento seu de forma nenhuma. E vocês se lembram dessa gravação antiga, que é antiga, mas é o Bolsonaro falando? Relembrem. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Ele falou, lá na presidência havia mais ou menos 3.000 pessoas naquele prédio. Se um cara bola um negócio qualquer, o que eu tenho a ver com isso? E ele disse ainda à revista que se soubesse, não teria endossado nenhum plano de golpe de Estado. Diz que jamais compactuaria com uma coisa dessa. Que quando falavam com ele, alguma coisa nesse sentido, era sempre para usar o estado de sítio, decretar o estado de sítio. E como a decretação desse estado pelo presidente passa pelo Congresso, que é uma medida constitucional. Agora vamos lá em alguns detalhes. Primeiro, ele iria decretar estado de sítio baseado em quê? Estado de sítio porque perdeu as eleições, porque um governo de esquerda iria assumir a presidência do Brasil. Isso é motivo para tal? Porque houve fraude nas eleições. E onde que estão as provas de que houve fraude nas eleições? Ficar dizendo que as urnas são eletrônicas e isso dificulta a auditoria não é o mesmo que apresentar prova de que a eleição foi roubada. Então, em primeiro lugar, nem para conversa sobre estado de sítio havia motivo. Em segundo lugar, nas investigações que foram feitas, foi levantado que os militares em torno dele conversavam com ele sobre alguma coisa que seria feita. Tem o general Mário Fernandes falando com ele que alguma coisa precisava ser feita e ele dando o aval para que se fizesse até num prazo depois do que eles estavam considerando. Tem o seu assessor, o coronel Mauro Cid, dizendo que ia conversar com ele a respeito disso e daquilo. Então não tem como dizer que ele não tinha consciência de que algo estava sendo organizado em torno dele. Se ele fosse realmente contra alguma coisa ser feita, simplesmente ele perguntaria o que é exatamente que você está querendo fazer? O que é que vocês estão conversando? Ah, é um golpe? Não, golpe eu não quero. Seria feito dessa forma. O que ele pode ter feito, que parece que é bem próprio dele, é tentar ao máximo induzir os outros a fazerem, se mantendo de fora. Igual ele fez com os seguidores dele também. Falando de uma forma não 100% direta, mas dando a entender o que ele queria. Aí sim ele falou com todas as palavras, né? Quem é defensor do Bolsonaro não tem como dizer que aqui ele não foi 100% explícito. Mas não faz diferença, porque vai dizer que ele estava de cabeça quente, que ele falou por falar, que só falar não é crime, que isso tem muito tempo, que ele mudou. Bom, veja, ele não era um garoto nessa época, ele já estava aqui próximo dos seus 40 anos. Ele já era deputado, ele já tinha uma carreira militar. E ele falou isso. E observe o desdém quando ele se refere a morrerem inocentes. Ah, se morrerem inocentes, ainda bate assim com as mãos dizendo, não estou nem aí. E outro destaque, ele falou que tinha que começar pelo Fernando Henrique, que era o presidente na época. Fernando Henrique, que tem inclinações de esquerda, mas pode ser considerado centro-esquerda. Não era nem um governo petista. Fernando Henrique, que não tinha basicamente nada contra o Bolsonaro. Não temos informação de que houve uma briga, uma guerra entre os dois, como houve a guerra entre o Bolsonaro e o Lula. Numa época em que não havia esse discurso de que o STF era um carrasco que estava indo em cima do Bolsonaro. Hoje em dia, tudo isso tem de forma muito pior do que era naquela época que ele declarou aquilo. Então, veja bem, não dá para a gente declarar que ele tenha sido o mentor, que ele tenha ido na frente, que ele soubesse de todos os detalhes do golpe,
que foi descoberto, que estavam tentando dar. Mas ninguém vai poder dizer que não, isso não é da índole do Bolsonaro. Ele jamais concordaria em matar o Lula, ou o Alckmin, ou o Alexandre de Moraes, porque quem fala aquilo que ele falou já se revelou. Vocês concordam com esse raciocínio ou pensam diferente? Digam aí nos comentários, eu gostaria de ouvir as opiniões. Até um próximo vídeo.